Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Como já vimos, o estudo de impacto ambiental, o EIA, necessita de estudos do meio físico e biológico. Além desses dois estudos, existe também a necessidade de caracterização do meio socioeconômico. Nesta aula, serão apresentados os aspectos necessários para caracterizar o meio antrópico, ou o meio socioeconômico, em um estudo de impacto ambiental e em um relatório de impacto ambiental. Também veremos os critérios que exigem a obrigatoriedade de estudo de impacto ambiental de acordo com as normas técnicas vigentes. O meio antrópico é o ambiente natural modificado pelo ser humano ou o ambiente onde vive o ser humano. O meio socioeconômico se refere a qualquer prática que relaciona um aspecto que afeta tanto a ordem econômica como social. A caracterização do meio antrópico deve ser feita considerando-se basicamente duas linhas de abordagem. Uma que se considera aquelas populações existentes na área atingida diretamente pelo empreendimento. Outra que apresenta as inter-relações próprias do meio antrópico regional, passíveis de alterações significativas por efeitos indiretos do empreendimento. Deverá ser conduzida uma pesquisa socioeconômica a partir de dados primários e secundários, entrevistas qualificadas, onde deverão constar alguns aspectos. Entre os aspectos cuja consideração e detalhamento possam ser necessários, incluem-se os seguintes: a caracterização da dinâmica populacional na área de influência do empreendimento, a caracterização do uso e ocupação do solo com informações em mapa na área de influência do empreendimento, o quadro referencial do nível de vida na área de influência do empreendimento e os dados sobre a estrutura produtiva e de serviços e caracterização da organização social na área de influência. Em relação à dinâmica populacional da área de influência do empreendimento, são levantadas as seguintes informações: a distribuição da população, com o mapa que localize as aglomerações urbanas e rurais, caracterizando-as de acordo com o número de habitantes, as redes hidrográficas e viárias, a distribuição da população, apresentando o mapa indicativo sobre a densidade populacional nas áreas de estudo, além das seguintes informações: população total, urbana e rural, por faixa etária e sexo, taxa média de crescimento demográfico e vegetativo da população total no último decênio, grau de urbanização em período significativo, deslocamentos populacionais diários, semanais e sazonais nas áreas de estudo resultantes de atividades como recreação, trabalho e educação, fluxos migratórios, identificando sua intensidade, origem, causas, condição de trabalho e de acesso, entre outros. Com relação ao uso e ocupação do solo, devem ser levantadas as seguintes informações: mapeamento das áreas rurais, urbanas e de expansão urbana, mapeamento das áreas de valor histórico, cultural, paisagístico e ecológico, a identificação dos usos urbanos como residenciais, comerciais, de serviços e industriais, institucionais e públicos, inclusive as disposições legais do zoneamento. A identificação da infraestrutura de serviços, incluindo sistema viário principal, portos, aeroportos, terminais de passageiros e carga, rede de abastecimento de água e de saneamento ambiental, entre outros. A identificação dos principais usos rurais, das culturas temporárias e permanentes, pastagens naturais ou plantadas. A descrição da estrutura fundiária, indicada segundo o modelo rural, as áreas de colonização,
ou ocupadas sem titulação de propriedade e o mapeamento de vegetação nativa e vegetação exótica. Na imagem, podemos observar um exemplo de mapa de uso e ocupação de solo da cidade de Londrina, no estado do Paraná. Segundo a legenda, podemos identificar área residencial, comercial, industrial, uso público e também unidades de conservação ambiental. No que se refere à caracterização do nível de vida na área de influência, é estudada a estrutura ocupacional, que refere-se à população economicamente ativa, total, urbana e rural, e também por sexo, a população ocupada por setor econômico, a distribuição da renda e da sua evolução, índices de desemprego e a sua evolução e de relações de trabalho por setor econômico. Além desta, a apresentação do quadro referencial do nível de vida populacional na área de influência do empreendimento pode incluir o seguinte: assentamento humano, educação, saúde, alimentação, lazer, turismo e cultura, segurança social, quadro de criminalidade e sua evolução. Em relação à educação, é estudado a demanda e oferta no ensino fundamental e médio, urbano e rural, índice de evasão, repetência e aprovação. A caracterização de rede de ensino público e particular, os recursos físicos e humanos, o índice de alfabetização por faixa etária, os cursos profissionalizantes existentes e supletivos, os programas de educação informal, de alfabetização, de alimentação escolar e de educação formal nos níveis governamental e privado. Já os dados relacionados à saúde incluem coeficiente de mortalidade geral e infantil, de mortalidade por doenças infecciosas e parasitárias e de mortalidade por causa não diagnosticada, sem a assistência médica. A seguir, veremos em que situações existem a obrigatoriedade do estudo de impacto ambiental e também do relatório de impacto ambiental, o EIA e o RIMA. Atualmente, a Constituição Federal prevê no seu artigo 225, especialmente no seu parágrafo 1º, inciso 4º, que para a concretização do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, o estudo prévio do impacto ambiental, a ser exigido antes da implementação do empreendimento, deve acontecer quando a atividade potencialmente causadora for de significativa degradação ao meio ambiente. Outra lei que regulamenta os estudos de impacto ambiental é exemplificada no artigo 2º da Resolução do Conselho Nacional de Meio Ambiente, o CONAMA, número 1 de 1986. É importante destacar que existem atividades impactantes que não estão descritas na Resolução CONAMA. Neste caso, o órgão ambiental competente, assim como o Poder Judiciário, por intermédio do Ministério Público, por meio de uma ação civil pública, poderão suprir as lacunas legais e determinar a realização do estudo de impacto ambiental e relatório de impacto ambiental, sempre que a obra ou a atividade for capaz de desencadear dano sensível ao meio ambiente, ou seja, significativa degradação ambiental, conforme estabeleceu a Conferência das Nações Unidas. No princípio 17º da ECO 92, diz o seguinte: os estudos de impacto ambiental como instrumentos nacionais devem ser utilizados para atividades que possam causar significativo impacto adverso ao meio ambiente e serem submetidos a uma decisão por autoridade local competente. O estudo de impacto ambiental e o relatório de impacto ambiental, o EIA-RIMA, tem o poder de influenciar um empreendimento em relação à autorização de sua licença. Em alguns casos, quando o licenciamento ambiental for autorizado antes do julgamento do EIA-RIMA,
quem assume as responsabilidades sobre os feitos ambientais são os administradores do projeto em questão, conforme determina os termos do artigo 37, parágrafo 6 da Constituição Federal. Não podemos deixar de citar a Resolução CONAMA número 06 de 1987, a qual serve como modelo para a regularização de obras que, por razões diversas, ficaram imunes à prévia avaliação de seus impactos ambientais. Como vimos, o estudo de impacto ambiental está previsto na legislação e não pode, em nenhuma hipótese, ser descumprido, sob pena de invalidação. Confira alguns exemplos de atividades que estão sendo exigidos o EIA-REMA. Estradas de rodagem com 2 ou mais pistas de rolamento, ferrovias, portos e terminais de minério, petróleo e produtos químicos, aeroportos, conforme definidos na legislação pertinente, oleodutos, gasodutos, minerodutos e emissários submarinos de esgotos sanitários ou industriais, extração de combustível fóssil, petróleo, xisto e carvão, abertura e drenagem de canais de navegação, drenagem ou irrigação, retificação de cursos de água, abertura de barras e embocaduras, transposição de bacias, construção de diques, aterros sanitários, processamento e destino final de resíduos tóxicos ou perigosos. Na legislação federal, de forma simplificada, o estudo de impacto ambiental segue os seguintes termos. É referente a um projeto específico a ser implantado em determinada área ou meio. Trata-se de um estudo prévio, ou seja, serve de instrumento de planejamento e subsídio à tomada de decisões políticas na implantação da obra. É interdisciplinar, deve levar em conta os segmentos básicos do meio ambiente, os meios físicos, biológicos e socioeconômicos. O estudo de impacto ambiental ainda deve seguir um roteiro contendo algumas considerações. A seguir, será apresentado as 8 etapas básicas de um estudo de impacto ambiental de um empreendimento. Acompanhe. Cadastro, caracterização do empreendimento, área de influência de todos os fatores identificados, diagnóstico ambiental do empreendimento, análise dos impactos, medidas mitigadoras, monitoramento e relatório de impacto ambiental. Como vimos, o estudo de impacto ambiental compreende o levantamento da literatura científica e legal pertinente, trabalhos de campo, análises de laboratórios e a própria redação do relatório. Já o relatório de impacto ambiental, o RIMA, refletirá as conclusões do estudo de impacto ambiental, conforme artigo 9º da Resolução número 1 de 1986 do Conselho Nacional do Meio Ambiente. O estudo de impacto ambiental é realizado previamente ao RIMA, sendo a base para a elaboração do relatório. Independente do ponto de vista de cada autor, quanto a esses termos e seus conceitos, deve ser destacada a interdependência entre o EIA e o RIMA, ou seja, não é possível elaborar um relatório de impacto ambiental sem a realização de um estudo de impacto ambiental. Pessoal, por hoje é só. Encerramos nossa aula por aqui. Mandem suas dúvidas e não deixem de participar do fórum e fazer os exercícios propostos. Assim, vocês conseguirão assimilar melhor os assuntos apresentados nas aulas. Um grande abraço e até a próxima!